ensina onde encontrar a fonte de esperança. Apenas saber que existe esta fonte já é uma boa notícia. Você vai saber qual é a mensagem do Evangelho, a boa notícia de Deus. Olá, meus queridos ouvintes, meus amados irmãos, muito bom dia. Que a paz e a maravilhosa graça de Deus esteja sempre com vocês. Nós estamos hoje iniciando uma nova série de sermões aqui no programa Pare e Pense. Esta série foi pregada na Igreja Presbiteriana de Acopiara a partir do ano de 2015 e foi uma série baseada na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu quero convidar os amados a lermos o capítulo 1, versículos de 1 a 9. Diz o texto sagrado: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo a sua iluminação. Pai amado, agradecidos estamos pela leitura do texto e suplicamos ao Senhor que utilize o mesmo para fortalecer a nossa fé neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos ouvintes e amados irmãos, a carta de 1 aos Coríntios é uma das que mais nos apresentam a riqueza do pensamento do apóstolo Paulo, bem como o seu coração pastoral. Estou imensamente feliz de poder iniciar hoje a sua exposição propriamente dita aqui no programa de rádio Pare e Pense da nossa igreja. Veremos hoje, queridos, os 9 primeiros versículos desta carta, nos quais encontramos os remetentes, os destinatários e a saudação desta epístola. Primeiramente, quem são os remetentes dessa carta? Queridos, para expor a carta, nós precisamos compreender quem a escreveu. E no verso 1 nós lemos: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Meus queridos, logo nesse versículo nós temos resposta à nossa indagação. Os remetentes dessa carta à igreja de Corinto são Paulo e o irmão Sóstenes. Mas quem é Paulo? Bem, queridos, Paulo se apresenta à igreja de Corinto como alguém chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Já tenho mencionado isso em exposições de outras cartas paulinas, mas como me sinto mal em deixar de expor uma parte do texto, eu entendo ser necessário comentarmos o verso 1. Ele se chamava Paulo. No grego, nós encontramos aqui o substantivo Paulon, cujo significado literal e principal é pequeno. E eu já expliquei em outras ocasiões o nome de Paulo, mas creio ser necessário relembrarmos 2 questões. Acredita-se que Paulo, meus amados, foi um homem de pequena estatura. Embora seu nome verdadeiro seja Saulo, passou a atender pelo nome de Paulo após a sua conversão. Eu creio que o motivo principal esteja relacionado à sua humildade, visto que se considerava o menor dos apóstolos por haver perseguido a igreja de Deus. Ele cita isso no capítulo 15, verso 9 desta carta.
Eu creio, à luz disto, que bons líderes sabem quem são, mas se consideram sempre pequenos diante da grandeza do Senhor a quem eles servem. Quem tem de ser grande em uma igreja não é o seu pastor, não é o seu líder, não é o seu pregador. O grande na igreja é o seu Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós, à luz do exemplo de Paulo, devemos nos contentar em sermos pequenos e nos colocarmos nas mãos de Deus para que o Senhor realize a sua obra como lhe apraz. Segundo Paulo, ele escreve como apóstolo de Cristo Jesus. E aí nós temos a expressão grega apóstolo Iesu Christo. E esse termo, apóstolo, pode ser traduzido como mensageiro que traz consigo o recado de outrem. Vemos com isso, queridos, que a mensagem aos coríntios é transmitida de fato por Paulo, mas quem a enviou é superior a Paulo em muito. Este, segundo o próprio Paulo, é Jesus Cristo. Portanto, ao lermos esta carta e aprendermos os seus ensinos, estamos tomando conhecimento da vontade do Senhor para aqueles irmãos, e não da vontade de Paulo. E assim como é a vontade do Senhor originalmente para a igreja de Corinto, o é também para nós nos dias de hoje. E outra razão para Paulo destacar o seu apostolado se dá porque, infelizmente, haviam divisões em Corinto e alguns partidos religiosos que não criam que Paulo fosse um legítimo apóstolo haviam se levantado naquela comunidade primitiva. E este problema se intensifica muito na segunda carta aos Coríntios. E aí o apóstolo faz toda a questão em afirmar que ele não era apóstolo por sua própria vontade, mas sim pela vontade de Deus. Ele é apóstolo pela vontade do Senhor. E esta é uma outra lição a ser aprendida por nós nesse primeiro versículo. Paulo não se fez apóstolo, mas ele foi feito apóstolo pela vontade de Deus. E isso é muito claro em Atos 9, quando lemos acerca da conversão deste servo de Deus e de como, antes de conhecer a Cristo, ele desejava com todas as suas forças, por fim, a seita dos nazarenos, pôr um ponto final nos seguidores de nosso Senhor Jesus. Se você abrir a sua Bíblia em Atos 9, de 10 a 16, você irá se deparar com o seguinte texto. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão. Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Queridos irmãos e amigos, vocês que me assistem agora também pela internet, também pelo canal da nossa igreja, logo mais, quando será disponibilizada essa mensagem, vocês precisam ter um entendimento, nós precisamos ter um entendimento que o bom ministério, ele é fruto inicialmente do chamado divino. O chamado sobrepuja todo e qualquer chamado pessoal. Paulo não aspirou o sagrado ministério. Paulo não ansiou por ser pastor. Paulo não escolheu ser ministro de Deus ou apóstolo. Ele foi chamado pelo Senhor. Nós vivemos em uma geração onde dia após dia se levanta algum líder arrogando para si mesmo a alcunha de apóstolo, bispo, profeta, semideus, a autoridade, enfim. E aí, meus queridos, isso é inconcebível, porque o verdadeiro ministério
não é fruto de uma escolha pessoal, mas ele é resultado da vontade de Deus para as nossas vidas. Não foi Paulo quem disse, eu quero ser apóstolo. Paulo foi chamado para ser apóstolo. Mas também nos é citado aqui nesse texto um coautor dessa carta, que é o irmão Sóstenes. E sabe-se pouco sobre Sóstenes. O seu nome significa de força inquebrável. Ele foi cabeça da sinagoga judaica na cidade de Corinto, quando Paulo passou ali na sua segunda viagem missionária. Houve um grande tumulto na ocasião devido à pregação de Paulo, e a multidão enfurecida lançou mão de Sóstenes e o espancava perante o tribunal. O registro disso pode ser lido em Atos 18, versículo 17. Sóstenes estava com Paulo na cidade de Éfeso durante a terceira viagem missionária de Paulo e o auxiliou na escrita desta carta, possivelmente atuando como um amanuense. E é possível que na sinagoga Sóstenes auxiliasse nessa função e agora, ao lado de Paulo, na cidade de Éfeso, o auxiliava com a escrita da carta. Sendo assim, nós temos uma carta cujo conteúdo vem do apóstolo Paulo, mas cuja as letras, a escrita, vem do irmão Sóstenes. E aí, meus queridos, estes servos de Deus escrevem essa carta a uma igreja situada na cidade de Corinto. Se você ler o versículo de número 2 aí na sua Bíblia, você irá ver. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Queridos irmãos, os destinatários desta carta são os irmãos da igreja de Corinto. Paulo os saúda como santificados em Cristo, ou seja, chamados para serem santos, como outros também em outras localidades. É muito significativo que Paulo, já na saudação, os faça saber que ser povo de Deus significa, na prática, ser santo. A palavra traduzida aqui por santos, ela ocorre 9 vezes em toda a carta. E quanto ao termo santificado, nós temos 4 ocorrências em toda a epístola. A igreja de Corinto foi chamada para ser santa, mas estava comportando-se carnalmente por causa das constantes disputas internas sobre qual seria o maior dom. Paulo vai dizer mais adiante que as igrejas dos santos não possuem tais dissensões ou facções. Os espíritos dos profetas, escreveu Paulo, estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. E uma das mais significativas marcas da igreja de Deus na terra é que ela foi chamada, eleita para ser santa no mundo. Conforme Efésios capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Queridos, sem santidade, estamos desfigurados como povo do Senhor. A santidade se manifesta nos relacionamentos. E em resumo, Paulo escreve a uma igreja que foi chamada para ser santa, mas que estava em conflitos internos, contrariando assim o seu chamado. Meus irmãos, nós não fomos chamados simplesmente para termos uma aparência de piedade. Ter uma aparência de santidade não é difícil. Não é difícil vestir-se bem, não é difícil falar manso, não é difícil carregar uma Bíblia em nossas mãos ou embaixo do braço, e não é difícil nos cumprimentarmos de forma respeitosa, orarmos, lermos a palavra e citarmos versículos. Isso não é difícil. Isso qualquer pessoa é capaz de fazer. O que é difícil e o que nós somos chamados para ser é santos, é ter uma vida santa, é no relacionamento conjugal, é no trato com os filhos, é no cuidado com os irmãos, é no amor sincero a Deus por meio das Sagradas Escrituras.
Deus não nos chamou para vivermos uma vida de aparência religiosa, mas sim de genuína santidade. E então, meus queridos, finalmente nós nos deparamos com a saudação de Paulo. E essa saudação, ela vai desde o verso 3 até o verso 9. No verso 3, Paulo os saúda com a expressão graça e paz. E eu já tenho comentado que a saudação paz do Senhor, muito utilizada por muitos de nós, ela não está errada de forma nenhuma. Só que a saudação utilizada pelos cristãos no Novo Testamento era graça e paz. Você pode ler aí no verso 3, que diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Significa a junção da forma grega com a forma judaica de cumprimentar. Traz consigo a ideia de que por termos sido alcançados pela graça de Deus em Cristo Jesus, possuímos agora uma verdadeira paz com o Senhor. Graça e paz são duas das maiores marcas na vida da verdadeira igreja de Jesus. E aí Paulo prossegue declarando aos coríntios a razão pela qual ele é grato ao Senhor em suas orações. E aí vemos o belíssimo verso 4. Paulo diz: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Meus irmãos, Paulo chegou a Corinto após sua viagem a Atenas, conforme Atos 16, versículos 17, versículos 16 a 34. A plantação dessa igreja, da igreja de Corinto, se encontra registrada em Atos 18, versos de 1 a 11, você pode conferir depois aí em sua casa. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, Paulo plantou essa igreja. Para essa tarefa de plantação do evangelho, ele foi auxiliado por um casal de irmãos em Cristo. Esse casal eram os nossos irmãos Áquila e a nossa irmã Priscila. E aí, isso está em 1 Coríntios 16, 19. E aí é interessante, conforme nós observamos em Lucas, que 3 situações são destacadas por Lucas. Lucas diz lá em Atos que Paulo chega a Corinto após vir de Atenas e por isso prega, não na sabedoria humana, porém na palavra de Deus. Diz que ele é auxiliado por um influente casal, que é Áquila e Priscila, e diz que a congregação de Corinto era composta de judeus e gentios, e ela cresceu assustadoramente. Paulo dedicou ali naquela cidade 18 meses do seu ministério para alimentar e apacentar o rebanho de Deus. Outra questão importante nessa saudação é que foram bem alimentados por boa palavra pregada por Paulo, Apolo e agora por Timóteo. Se você olhar a sua Bíblia no verso 5, você vai perceber: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. E também lemos em 1 Coríntios 3, de 5 a 6. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Uma terceira questão aí nesta saudação é porque o testemunho de Cristo tem sido confirmado entre eles através de muitos dons. Olha os versos 6 e 7. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. E no verso 8 lemos: o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, Paulo tem uma grande esperança que aquilo que já foi iniciado entre os coríntios seja de fato aperfeiçoado. Paulo crê que um dia os coríntios estarão irrepreensíveis diante do Senhor no uso dos dons e nas demais áreas da vida. E nós estudaremos acerca desses dons ao longo da exposição da carta. Certamente essa é a nossa expectativa também. Aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus.
Certamente hoje, no tempo presente, ao longo da nossa jornada de fé, nós somos melhores do que já fomos antes, no sentido de que Deus já corrigiu muitas imperfeições em nós e nos chamou para uma viva esperança. Mas, queridos, nós somos uma obra inacabada, uma obra que ainda precisa de reformas constantes, de trato constante. A obra da santificação vai prosseguir na nossa vida até o dia de Cristo Jesus. E Paulo tinha certeza que o Senhor que iniciara a obra naquela localidade, naquela cidade, iria conduzir essa obra até o final, e esses irmãos seriam de fato um dia aperfeiçoados. Queridos irmãos, vocês, eu, todos nós, somos imperfeitos, mas nós temos a esperança de que Deus está nos conduzindo para que nós possamos ser o que Ele deseja que sejamos, cristãos sinceros, com uma vida pautada nas Sagradas Escrituras. E aí, finalmente, Paulo encerra a sua saudação no verso 9, lembrando que ser igreja é ter um chamado à comunhão com Jesus. E aí não é possível estarmos em comunhão com Cristo se estamos em conflitos uns com os outros. Não é possível comunhão com Cristo sem comunhão com a igreja. E aí no verso 9 diz: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo. Queridos irmãos, nós somos chamados para a comunhão. Nós não fomos chamados para viver em conflitos entre nós, para viver em disputas entre nós, em sentimentos pecaminosos entre nós. Eles vão ocorrer, essas faltas hão de ocorrer, mas elas existem para que a nossa vida seja tratada, abençoada e fortalecida pelo Senhor. Mas Deus nos chamou de fato para a santidade. Queridos, diante disso, eu quero convidá-los a continuarem sintonizando aqui a sua querida Lages FM. Quero convidá-los a continuarem assistindo ao canal da nossa igreja no YouTube, para que você possa ser alimentado pela sequência dessa exposição. Quem escreveu essa carta foi Paulo, auxiliado por Sóstenes. Escreveu à igreja localizada em Corinto, e escreveu com muita alegria, porque ele crê que o Senhor que chamou aqueles irmãos vai completar a obra na vida deles. O Deus que te chamou também vai completar a obra na sua vida. Não se desespere, não se desanime. Deus está tratando você e vai tratar você até o fim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Nós vamos orar nesse momento, encerrando essa palavra, e depois nós continuaremos aqui com alguns cânticos e alguns recados. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos tem sustentado com a sua boa palavra. Fortalece e edifica a tua igreja, e que essa mensagem encontre boa morada nos corações dos homens. Em nome de Jesus. Amém.